Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. É um prazer falar com vocês novamente. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2019. A gente volta aqui com o boletim do Economia Fácil, um boletim de segunda a sexta, durante as transmissões do Boletim Censura Livre, aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos Radiosnet. Você pode baixar para o seu tablet, seu smartphone, para sua Smart TV, ou também o nosso exclusivo, que também é interativo, tanto com o nosso site, quanto também com as nossas redes sociais. É contigo, Antônio, para a gente comentar o destaque do dia que a gente separou. O destaque do dia aqui na participação sempre brilhante do nosso amigo economista Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil. Chile em greve assiste peso desabar. Revoltas prosseguem na América do Sul e podem voltar no Equador. Os fracassos econômicos continuam. Por favor, Almir. Eu queria aproveitar, Antônio, e agradecer sempre pelo elogio brilhante. Essas coisas só você. Eu queria te agradecer sempre, você elogiar, mas também agradecer pelo apoio, né? O apoio para a gente tocar os quadros, tocar o programa, a programação completa da Web Rádio Censura Livre, né? Mas indo ao tema, né, Antônio, tanto ontem como agora o noticiário pela manhã, repercute bastante o pacote do governo Bolsonaro, o pacote de Guedes, de PECs, as 3 PECs emergenciais que visam fazer um tremendo garrote no orçamento público e que inclui uma reforma também administrativa, mudando as regras sobre os servidores públicos. E anteontem, vocês sabem, a gente conversou do pacote que instituiu, ou vai instituir, o tal programa verde e amarelo de emprego, né? Então ainda há uma repercussão no noticiário econômico dessas notícias, mas eu separei uma que também está na cabeça do boa parte do noticiário, que é a instabilidade política na América do Sul, que prossegue cada dia mais intensa, parece que não dá sinais de recuo, e que ela tem um profundo impacto na economia. Está todo muito preocupado, os investidores, os atores econômicos. É claro que a gente tenta aqui traduzir para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora, pela perspectiva e pelos interesses dele, e não dos rentistas, não dos empresários, né, que é geralmente o viés que a grande imprensa quer. Mas o debate prossegue, porque o Chile, por exemplo, foi durante muito tempo a grande referência, o modelo, o exemplo a ser seguido por toda a América do Sul, né? Vocês podem lembrar que, todo momento, a grande imprensa brasileira gostava de fazer comparações da economia brasileira, das políticas econômicas ao longo do governo Lula, Dilma mesmo Temer, com o Chile. E o próprio Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, arquibanqueiro, avalista da candidatura de Jair Bolsonaro, disse que o Chile era a Suíça sul-americana, era grande referência, e isso tudo se desmoronou na semana retrasada e passada, com esse levante popular que prossegue, né? Ontem aconteceu uma greve geral, convocada por centenas de organizações, e essa greve manteve a pressão sobre o governo de Sebastião Pinheira, mesmo após a convocação de um congresso constituinte para tentar amenizar a crise no Chile. Contudo, né, gente, né, ontem, na terça-feira, a cotação do dólar alcançou a marca de 800 pesos chilenos, o nível mais alto da história daquele país. Manifestantes tomaram as ruas centrais de Santiago
exigindo a renúncia do governo neoliberal. Os cidadãos exigem uma nova Constituição, que enterre a feita na ditadura, Pinochet, e reduza as desigualdades sociais. Os chilenos, porém, querem a eleição de uma Assembleia Constituinte, que é diferente do proposto por Piñera. A grande concentração de poder econômico e político fomenta a revolta. O Piñera, por exemplo, gente, não sei se vocês sabem, está entre os homens mais ricos do Chile, com uma fortuna avaliada em 2,7 bilhões de dólares. E algo aqui para acrescentar, que quando eu montei o roteiro para conversar com vocês, eu não tinha lembrado, né? O irmão do Piñera foi parte da equipe econômica da ditadura de Augusto Pinochet. O Paulo Guedes, nosso ministro, também participou lá da equipe econômica, os chamados Chicago Boys, que eram os jovens recém-formados da pós-graduação da escola de Chicago, né, da escola de economia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. E é um dos berços do projeto neoliberal. E não à toa que o Chile implementou de maneira extremada, né, esse modelo, que é um modelo que corta direitos sociais históricos, prega a redução, mesmo a extinção do gasto social por parte do Estado, uma ênfase no equilíbrio das contas públicas, né, muito pelo contrário, até mesmo superávit, e um pagamento excessivo das suas dívidas públicas. Tem necessidade de avaliar como ela foi composta, e muitas privatizações, ao ponto de alguns serviços que são considerados historicamente básicos, que deveriam ser totalmente estatais, como educação, saúde ou mesmo previdência social, os neoliberais defendem que seja provido por empresas privadas, né, por instituições privadas, que é o caso do Chile, né? No Chile, a saúde e a educação se cobra mensalidades, né? Se cobra taxas, não é gratuita, financiada pelos impostos e contribuições sociais, e a previdência é administrada diretamente por bancos, 5 grandes instituições, que atualmente existem, sobreviveram há 30 anos desse modelo. É um sistema totalmente oligopolizado, e uma dessas instituições financeiras, adivinha, o dono delas é o Paulo Guedes, ministro aqui da Economia do Brasil. Não é à toa que ele quer implementar esse modelo aqui no Brasil. E a grande concentração de poder, né, econômico e político é que fomenta as revoltas. O Sebastião Pinheiro está entre os homens mais ricos do Chile, como eu disse. 2/3 dos ministros de Piñera vieram de 6 escolas de elite, e essa equação variou pouco com a nova recomposição ministerial, na qual Piñera fez modificações em 8 dos 24 ministérios. A onda de protestos na América do Sul continua na Bolívia e pode reacender no Equador a qualquer momento. Sobre a Bolívia, a gente precisa falar um pouco numa outra oportunidade, porque a Bolívia passou por um crescimento econômico muito vigoroso nos últimos anos, com o governo Evo Morales, mas houve redução da pobreza, até mesmo redução da desigualdade, mas vários dos problemas estruturais históricos da Bolívia não foram superados, gerando rancor, tanto na população mais pobre, que em alguma medida apoiava Morales, apesar de tudo, né, com muita resistência, ano após ano, foram também criando desapontamento com Morales, né, por isso, pouca ênfase em defendê-lo, muito mais defendendo a democracia do que defender Morales, diante da situação de golpe que se deu a partir deste domingo, último, e também uma parcela da população ressentida, como também da própria elite econômica, porque
muito em alguma medida, os ricos ganham muito dinheiro, mas também há rivalidade entre eles, né? E mesmo desconfiança com os governos de conciliação. Mas no caso equatoriano, que a gente viu, foi o primeiro das grandes ondas de protestos, então varrendo a América do Sul nas últimas semanas, a qualquer momento parece que os movimentos devem ficar novamente quentes, porque o Fundo Monetário Internacional voltou a pressionar o governo Moreno. O fundo exige que o Moreno aplique um aperto fiscal equivalente a 6% do PIB nos próximos 3 anos, mesmo com o Equador registrando um déficit orçamentário de apenas 0,3% do PIB. O resultado de uma política assim será encolher a economia, jogando o ajuste para a conta dos trabalhadores. A dolarização, gente, é que está na raiz de boa parte dos problemas econômicos equatorianos nesse momento. Enquanto o presidente Rafael Correa implementou com sucesso, ou melhor dizendo, um relativo sucesso, uma série de medidas econômicas que, de certa maneira, reduziram a pobreza em 38% e a extrema pobreza em 47% em uma década, com o investimento público dobrando e até mesmo adotando políticas monetárias expansionistas, porém não foi capaz de escapar do dólar, que o Equador é um país que lá no final dos anos 90 abandonou sua própria moeda nacional e passou a adotar o dólar. E isso gera profundos problemas. Se de uma maneira resolve o problema de inflação, ou facilita o combate à inflação, que o Equador tinha muito alto naquele momento, por isso o abandono de uma moeda própria e passar a adotar uma moeda de outro país, de fato, você dificulta no momento que você tem problema nas exportações, você encolhe suas reservas, e o Equador teve que pegar dinheiro emprestado do FMI, e o FMI agora exige uma série de medidas totalmente descabidas sobre aquela economia, que algumas semanas atrás, inclusive, resultou na adoção por parte de Lenin Moreno do fim do subsídio de combustível, o que foi a gota d'água que levou a população àquele imenso levante popular. Já voltando com relação à Bolívia, a última notícia é que a senadora Jeanine Áñez, do partido oposicionista Unidad Democrata, declarou-se nesta terça-feira presidente do país. Disse a Jeanine, assume imediatamente a presidência. Embora a bancada do MAS, o partido liderado pelo ex-presidente Evo Morales, não estivesse presente no Congresso. A Jeanine justificou a decisão em seu novo status de líder do Senado, depois de considerar que no país havia uma situação de vacância. Por que isso? Porque todos os substitutos constitucionais do presidente da República, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e mesmo seus respectivos vices, também renunciaram durante a crise e golpe de Estado contra Evo Morales. Então tem uma vacância de poder, ninguém controla, há uma mobilização. E parece que hoje, já com o exílio, confirmado o exílio de Evo Morales, no México, as cidades parecem que estar mais calmas, né? Porque houve um levante, primeiramente, no começo do final de semana, na qual a população exigia segundo turno, ou mesmo a renúncia de Evo Morales. Evo Morales recua, diz que vai convocar eleições, depois recua ainda mais, dizendo que vai renunciar, e começa uma mobilização da oposição, liderada pela oposição, e já com Evo Morales afastado, começa a acontecer um segundo levante popular. Esse levante popular é a favor de Morales, ou pelo menos contra o golpe de Estado. Então, há uma situação, a gente viu na segunda e na terça-feira,
praticamente de guerra civil, mas hoje parece que as coisas estão mais calmas já por conta do exílio, né? E também do vazio de poder, que está resultando num vazio também de liderança, né? Não há um projeto muito claro na Bolívia. Mas as circunstâncias que levam ao levante popular se mantêm. Pode até ter mudado, né, a fagulha, né, o motivo, a causa da explosão, mas o combustível da explosão prossegue na Bolívia, como prossegue em toda a América do Sul. E com certeza, políticas econômicas equivocadas aqui no Brasil, nos últimos 4 anos, agora ainda mais reforçadas, extremadas por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, também levarão o país a uma circunstância parecida. Antônio, é com você. Almir, tem um comentário aqui do doutor Antônio Carlos Lamonte, psicólogo. Ele colocou aqui, ó, informação necessária e esclarecedora. Foi o comentário aqui do Antônio Carlos Lamonte. Também estão conosco o José Augusto Nunes, Vladimir Campos, Everaldo Cirqueira e também aqui mais pessoas, o Adilson Mendes e Aline Porto Dornelles. A gente agradece aí as pessoas que estão acompanhando e o comentário do doutor Antônio Carlos. Por favor, Almir. Antônio, agradecer os nossos amigos e amigas que participam conosco. Só posso agradecê-los, pedir para eles dar o like, compartilhar, para fortalecer o projeto. Quem estiver vendo depois também, quem estiver nos vendo pelo canal do YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Né? O YouTube a gente não sobe, não é ao vivo, mas a gente sobe no fim do dia ou no dia seguinte. Então, pedir às pessoas para fortalecer o nosso projeto e seguir mandando dúvidas, críticas, sugestões, deixando mensagens ou mandando para o nosso e-mail, né, o economiafácil@gmail.com, para seguir fortalecendo o projeto da Web Rádio e também do nosso quadro e programa Economia Fácil. Amanhã tem a Economia Fácil versão estendida, né, um programa de 1 hora, na qual a gente vai conversar sobre todo o pacote último agora do Paulo Guedes, né? O tal programa verde, amarelo, que rasga a carteira de trabalho azulzinha, um negócio totalmente bizarro. Parece que está gerando até crise dentro do governo, né? Porque o governo inventou agora um imposto em cima do desempregado. Se você agora é desempregado, você vai pagar imposto porque está desempregado, para poder financiar a desoneração dos patrões para um programa de geração de emprego. Então, em vez de cobrar imposto sobre grandes fortunas, o governo vai fazer agora imposto sobre desempregados. Então, a gente vai analisar isso com mais profundidade, a gente já vem falando nos últimos 2, 3 dias, mas amanhã a gente aprofunda. Tá bom, Antônio? E amanhã também a gente volta às 8h30, 8h45, pouco antes das 9 horas, com a versão reduzida do Economia Fácil. Tá bom? Forte abraço. Até amanhã. Valeu, Almir. Um grande abraço, um bom dia. Bom dia. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.